Sexo Sem Limites? É o que ele diz e é o que vamos conversar hoje aqui no programa. Também proibição de abordagem de gênero na educação é derrotada no STF. E vamos falar sobre a nossa pauta da semana, que é o Fundeb. PNAD, 11 milhões de analfabetos do nosso país e educação à distância em escolas militares. Hoje teremos também como convidado por telefone o professor Carlos Carola, doutor em História, professor do mestrado na Universidade Unesc. Vamos lá então, Lucas? Então vamos lá, sempre lembrando que hoje o nosso convidado será entrevistado, né, será abordado por telefone devido às restrições, né, Jorge, que nós tivemos nos últimos 2 dias, né, mais precisamente pelo governo do estado, né. Então, na realidade, nós temos aí uma proibição, né, de trazer pessoas diferentes, né, fora do nosso convívio aqui pro estúdio. Gente, e se vocês quiserem aí compartilhar a live do Facebook, na rádio Cocal 87.9 FM e também no Facebook, Jorge Strauss e Lucas Sequinel. Também pode seguir a gente lá no Instagram, no @educaçãoação20, que lá você pode dar sugestões de pautas e acompanhar o nosso trabalho aqui durante a semana. Vamos que vamos, então. Vamos para a primeira notícia. É sobre o ministro da Educação. A gente estava anunciando um novo ministro toda semana, Lucas. É verdade, estava parecendo um bingo, né? Toda semana um anúncio diferente. Eu achava que isso ia parar. Eu achava mesmo que os anúncios de entra ministro, sai ministro iam se cessar, mas parece que não. E nós temos ali o Milton Ribeiro, o novo ministro da Educação, só que já entrou ali com alguns problemas. Ele se referiu, até foi recolhido alguns vídeos dele de 2016 e 2018, com algumas falas, e parece que ele já se retratou do assunto. Mas a gente pode começar falando do primeiro ponto, que é sobre essa tese de doutorado dele. Ele fez doutorado na USP e parece que problemas de currículo entre os meninos da educação é corriqueiro agora. Parece um problema corriqueiro, mas nós devemos dar o parabéns porque talvez tenha sido o que mais ficou tempo, né? Desde que nós iniciamos a nossa jornada. Lembrando que nós começamos com o Weintraub, passou pelo Decotelli, teve a possibilidade do Feder, e agora nós temos aí por 2 semanas seguidas, né, o Milton. Então é quase uma vitória. Mas lembrando que esse problema relacionado ao currículo é um problema bastante sério, né? E novamente nós devemos frisar que a pasta da educação, assim como a pasta da saúde ou da economia, são aquelas que são essenciais para a estrutura governamental, né? E é o 4º ministro em 18 meses. Até vou botar a foto dele aqui. Quem está acompanhando a gente na live vai poder ver. Quem ainda não conhece, esse vai aparecer aí para você, o Milton Ribeiro. Para quem não conhece Milton Ribeiro, ele é formado em Teologia e em Direito. Ele é mestre em Direito e doutor em Educação pela USP. E o tema da tese de doutorado dele é Calvinismo no Brasil e Organização, Poder Estruturador da Educação. Só que não estão achando essa tese dele, Lucas. Lembrando que o calvinismo, né, pautado ali pelas questões que envolvem reforma protestante, não é uma aula de história, mas é importante lembrar que pela formação, né, de teologia, formação inicial dele, né, é um tema bastante interessante e até por isso acaba despertando, né, determinado interesse das camadas da população em ver como foi desenvolvido esse trabalho, quais são as referências e tudo mais. Sempre que o ministro assume o poder, né, assume a pasta, automaticamente o seu currículo se torna público. Nós tivemos aí grandes desafios para o Decotelli, né, para justificar aquelas questões que envolveram o mestrado, o plágio, o doutorado inacabado, um pós-doutorado que na verdade não era um pós-doutorado. Então o Milton, creio eu, né, que se foi pela USP, provavelmente essa tese logo deve aparecer ao grande público. Através do CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, lá eles têm um catálogo onde estão todas as teses, né? E nós tentei olhar no CAPES, que o CAPES a gente sabe que é vinculado ao MEC,
né? Ele tem uma vinculação com o Ministério da Educação. Só que não encontrei nenhuma tese, não encontrei nenhuma citação, até agora nada. O órgão é presidido por outro pastor presbiteriano, até interessante falar, Benedito Guimarães Aguiar Neto. Ele defendeu um pouco, né? Eu acho que eles são muito parceiros de igreja, mesmo não sendo da mesma denominação, mas da mesma linha evangélica. E segundo a informação, o trabalho, também a gente tem que analisar outra coisa. O trabalho é anterior à implementação da plataforma de bancos de dados. Então tem que ver isso também, né, Lucas? Isso, é um trabalho antigo, né? Não é um trabalho do ano passado. Mas é interessante nós debatermos também a laicidade desse cargo, né? Então, uma das conversas que tem surgido, né, é o temor de algumas instituições, sim, principalmente das universidades federais, no que tange a laicidade. Para quem não sabe, né, a laicidade está relacionada à não existência de uma preferência religiosa, né? Ou seja, é um grande desafio porque o Milton tem ali uma ligação profunda, né, com lastros religiosos, né, e isso pode ocasionar uma série de conflitos de interesses também. Dentro da igreja onde ele trabalha, onde ele prega, onde ele faz os trabalhos dele, pouco importa que pregação que ele vai fazer, né? Justamente. Porque eles estão ali dentro da igreja deles. Os fiéis, eles podem acreditar no que bem entender. O problema é quando essa mensagem, como ele disse, de educar pela dor, deixa as portas das igrejas e entra na parte do estatuto da criança. Porque a gente sabe que lá no ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, no artigo 5º, diz sobre isso. Que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência ou violência. Então, referente a essa fala, Lucas, eu achei um pouco pesado, porque eu assisti o vídeo que ele diz isso. E não é algo publicado que a gente pode questionar se é verídico ou não. Não, ele realmente falou isso. Isso, ele falou, e o que mais me preocupa é o tom da fala. O tom da fala parecia um tom agressivo, um tom de imposição. Sim. E me parecia muito firme em dizer que educar pela dor ou os castigos físicos são necessários para a formação moral, formação de valores, o que a gente sabe que não necessariamente vai implicar em um bom resultado, né? Pesquisas, não somos eu e o Jorge que estamos dizendo isso, né? A gente conversou bastante, mas pesquisas mostram que vários atentados praticados por estupradores, pessoas revoltadas, sim, são pessoas que têm marcas de violência, né, no passado. Então, essa desordem de violência, desse castigo, dessa muitas vezes superproteção, pode acarretar em problemas psicológicos que vão acarretar em um adulto revoltado, violento. É um problema. Ou seja, na realidade, nenhum ministro, nenhum pastor, nenhuma autoridade tem o direito de impor violência física às crianças nessa questão de educar pela dor, porque a lei está acima deles. Isso, né? Com certeza. Tem aquela famosa fala dizendo que a lei não está acima nem abaixo. Já ouviu essa? Já ouvi. Então, é uma frase esquerdista, por sinal, uma frase esquerdista que eu não concordo. Bom, mas o Decotelli, ele mentiu sobre o currículo, ele foi humilhado publicamente. Nós presenciamos e vimos que ele nem chegou a anunciar, a assumir o ministério. Na realidade, tá lá no Lattes dele que ele assumiu. Isso, por 6 dias. Por 6 dias ele foi ministro, ou seja, você que quer contratar o Decotelli, ex-ministro da Educação, ele foi ministro por 6 dias. Mas o Milton Ribeiro, ele tá apresentando algo pior, Lucas. Porque ali eu percebi um atraso de ignorância. Um atraso de ignorância, porque um homem, vamos falar em questão cultural, um homem branco, terrivelmente evangélico, não é evangélico, ele é terrivelmente evangélico, rigoroso, né? Será poupado da humilhação que o Decotelli sofreu, né? Por conta dessa mentalidade preconceituosa de que o presidente, ele ocupa a mesma cadeira de pensamento que a dele, né? Então, desse governo aí do Bolsonaro, a gente tá vendo que esse ministro aí, eu não sei, Lucas, e referente à educação, eu acho que vai ser algo assim bem incisivo a ação dele. Eu imagino que grandes gargalos e talvez o grande calcanhar de Aquiles do governo Bolsonaro tenha sido realmente essa confusão envolvendo
é o Ministério da Educação. Nós vemos que, claro, que a pandemia atrapalhou bastante, principalmente pelas questões que envolvem a implantação do Enem digital, o atraso, por exemplo, de uma aprovação do Fundeb, que vai ser uma das temáticas discutidas hoje. Mas nós devemos ter um pouquinho de lucidez e imaginar que o ministro da Educação ele deve ter uma postura, né, e dizeres e na sua própria fala um direcionamento em defesa da educação e da universalidade desse direito. Então deve pegar a Constituição de 88, deixá-la embaixo do braço e a todo momento lutar por questões, por verbas e por gargalos que nós temos aí na educação nacional. Mas ele se pronunciou essa semana, porque essa notícia que nós temos sobre educar pela dor não é de hoje, não é agora desse ano, é uma notícia de alguns anos atrás. E aí essa semana ele se pronunciou a respeito, isso eu assisti na própria live onde ele foi empossado como ministro da Educação. Juntamente estava o presidente Jair Messias Bolsonaro. E o novo ministro da Educação agora ele nega o incentivo à violência física na educação. Em discurso de posse como ministro da Educação, o professor e pastor Milton Ribeiro fala agora de, abre aspas, diálogo com acadêmicos e educadores, incentiva cursos profissionalizantes e desmente que tem incentivado a violência física na educação escolar. E até o Bolsonaro participou, né, nessa cerimônia virtual, com a nomeação lá no Palácio da Alvorada. Lucas, então agora ele tá voltando atrás com esse pensamento. Será que ele ficou com medo de continuar com essa ideia? Com certeza, bem resgatado pelo Jorge, né? Nós devemos analisar que esse discurso ele foi anterior, né, à sua posse como ministro da Educação. Então, me parece que naquele discurso, naquele pronunciamento inicial ali sobre a violência, sobre o castigo, ele estava como pastor. Não estou dizendo que pastores pregam violência, não é isso. Estou dizendo que ali estava... É o que ele ocupava, né? Isso, é um cargo que ele ocupava de rigidez, das questões de manutenção dos valores, e que talvez a forma mais efetiva seja realmente o castigo. Na opinião da maior parte dos educadores, creio que não. Bom, agora como ministro da Educação, é claro que ele vai voltar atrás. Faz parte, né? É próprio do sábio mudar de opinião e creio que a sabedoria está envolvida com questões políticas nesse momento. Então é mais fácil voltar atrás, pregar o diálogo, mesmo que lá no seu interior os pensamentos que permeiam, né, o seu pensamento ali inicial de castigo fiquem mantidos. A fala do novo ministro a fala dele é a primeira declaração que ele fez, foi menção a esse vídeo de 2016, que nessa condição de... A gente não pode dizer o cargo, né? A condição de pastor durante um culto, ele defende a dor, deve ser usado nas crianças. O discurso de posse, ele está defendendo, né? Ele está passando a mão, assim, não pode ter violência física. Ele diz assim, vale lembrar que devido à implementação de políticas e filosofias educacionais equivocadas, em meu entendimento, ele dizendo, que desconstruíram a autoridade do professor em sala de aula, o que existe agora, por muitas vezes, é episódios de violência física de alguns alunos contra o professor. Parece que ele está revertendo, né? Isso, ele traz à tona um outro debate para justificar uma fala, né? Bom, o que eu vejo é que a violência contra profissionais da educação, não somente professores, né, mas sim orientadores, funcionários ali, em geral, todos que estão envolvidos na escola, ela não é um episódio somente voltado para as questões de políticas educacionais. Tem a ver, né, consideravelmente com a educação que vem de casa. Ou seja, uma deturpação de valores, uma questão que envolve o próprio respeito. Sempre lembrando que a escola, ela é um berço, é claro, para discussões, para formação. Só que a escola, ela é pautada na questão de ministração de conteúdos, discutir fundamentos de ciência. Então, muitas vezes a escola espera que o aluno venha com respeito com a educação de casa. Uhum. Até ele também citou a importância de ouvir os acadêmicos e educadores, de melhorar a posição no país do ranking.
seja, ele parou, pelo menos para ver o ranking, e ele sabe que a situação do Brasil não é favorável. Para quem ainda está chegando agora, nós colocamos a foto do novo ministro da Educação, está lá na live, no Facebook da rádio, para apresentá-los a todos. Esse é o pastor da Igreja Presbiteriana lá de São Paulo, de Santos. Ele tem doutorado em Educação pela USP, mestre em Direito e graduado em Teologia e Direito. Ele já foi reitor e vice-reitor da Universidade Mackenzie, né? E em maio de 2019, esse é o ponto agora que a gente pode discutir, Lucas. Em maio de 2019, ele foi nomeado pelo Bolsonaro para a Comissão de Ética Pública ligada à Presidência da República, e a função dele é investigar ministros e servidores do governo. Então, até que ponto ele também não vai ter essa função enquanto ministro da Educação, né? Me parece que, é claro, devemos lembrar que ele já fazia parte, então, do corpo governamental. Já, de comissão de ética, né? Isso, então, ele já estava ali. Essa transposição, essa mudança de função, ela também se refere a uma questão de estabilidade, né? Sim. Eu acho que o governo federal ele está tentando, dessa maneira, colocar alguém que vá suprir as necessidades, que vai ser um mandatário na educação para durar até o final do mandato, pelo menos. A grande dificuldade, Jorge, é porque nós começamos com Carlos Vélez, teve Entraub, né, o Entraub ali, que também era muito controverso, aí Decotelli, aí depois o Feder assume, não assume. Então, tudo isso vai gerando uma série de desgastes que são desnecessários. E vai parecendo o quê? Que a educação está caminhando em curvas. Ou seja, não estamos aqui avaliando as políticas educacionais, mas sim a gestão, né, desse ministério. E agora ele está defendendo o Estado laico. Ou seja, ele quer deixar transparecer e deixar claro que a igreja onde ele é pastor e o MEC onde ele será o ministro, parece aí que vai ter ele quer passar um distanciamento, né, entre um trabalho e outro. E aí ele fala 2 pontos que eu trouxe para nós conversarmos sobre o diálogo e coordenação. Até eu coloquei como tema porque foi o que ele apontou. Ele diz que as entidades ligadas à educação esperam... o que as entidades estão aguardando? Um novo ministro que tenha diálogo para solucionar os problemas. Até a presidente do CONSED, que é o Conselho Nacional da Secretaria de Secretários da Educação, ela diz que o que eles esperam é que os ministros escutem as secretarias de educação e levem em consideração os questionamentos, porque parece que a comunicação entre o CONSED, entre os secretários dos estados da educação e entre o ministro de educação, o diálogo ele não tem sido muito efetivo, né? Isso, na realidade, me parece que surgiu, né, uma grande esperança, principalmente no início do mandato do Bolsonaro, de uma comunicação mais efetiva. O CONSED, principalmente, né, o líder do CONSED, que era o secretário de Estado de Educação aqui de Santa Catarina, né, como é que era o nome dele? Agora me fugiu. O secretário de Santa Catarina de Educação. Bom, ele era engenheiro eletricista, ele que propôs a tabela salarial. Já eu vou lembrar o nome dele. Um bom economista. Um baita de um economista. Então, uma das insurgências, uma das grandes esperanças era que essa comunicação fosse efetivada, né? Que essa comunicação entre as secretarias de estados e também a República fosse realmente realizada. Eu imagino que por essa confusão, por essas mudanças de gestão, com certeza a dificuldade continua a mesma. E a Andifes, que é a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, o vice-presidente, o Madureira, né? O Madureira que nós conhecemos, ele diz assim que a Andifes, né, essa associação, espera diálogo. O que eles estão querendo é que exista diálogo entre o ministro e as associações. Porque o que eles estão pedindo, pelo que eu percebi, em questão agora de instituição federal, é que tem um alívio nas restrições orçamentárias. Porque parece que em questão orçamentária ele está tendo tantas restrições que as universidades não estão conseguindo atingir o seu papel. Só que
quando se tem uma restrição, a universidade não atinge o objetivo, é difícil depois o MEC vir cobrar também, né? Com certeza fica muito difícil. E deixa eu me refazer aqui. Lembrei, Eduardo Deschamps. Ah, o Deschamps. Deschamps. Aqui em Criciúma tem uma empresa chamada Deschamps. Não tô sabendo. Mas Eduardo aqui em Criciúma Deschamps, não, lá em Criciúma. Lá em Criciúma, a gente tem que colocar. Bom, mas fica difícil realmente para as universidades federais também, sempre lembrando o seguinte, né? O Ministério da Educação ele faz a gestão de universidades federais também. Nós não podemos achar que o MEC ele só vai governar, só vai fazer a gestão da educação básica. Não é assim que funciona. Todos os fundos, todas as verbas, todos os gatilhos que envolvem o desenvolvimento e o aparecimento de universidades federais, institutos federais, estão ligados de alguma forma também ao MEC. É claro que existem secretarias, existem ali comissões específicas, mas não podemos deixar de analisar que um gestor do MEC ele vai ter uma responsabilidade enorme. Bom, o MEC chegou a nomear reitores. Isso nós anunciamos já faz duas semanas, porque isso é na época do Weintraub ainda. Porque o Weintraub, o que ele fez? Ele bloqueou alguns recursos para as universidades federais, né? Então, a gente sabe que a questão de respeito à autonomia universitária foi muito debatido. E por último, o MEC, ele chegou a nomear reitores que não haviam sido escolhidos pela comunidade universitária. O que isso quer dizer? É igual um diretor de uma escola estadual ser nomeado pelo governo, né? É o governo que coloca quem é o reitor, o diretor. Então, não foi feita uma eleição democrática. Tem mais essa, né? Isso. Além das universidades federais, nós tivemos os institutos federais sendo acometidos pelo mesmo problema. Na realidade, aqui em Santa Catarina, nós tivemos um caso bem específico. Não vou ficar comentando com tanta propriedade, porque teria que ler, analisar um pouquinho mais, mas me lembro da notícia que nós tivemos reitores, né, sendo empossados. Muitos deles recusaram esse cargo, inclusive, por não acharem que o trâmite, né, toda a eleição, toda a posse foi feita de maneira democrática. Então essas nomeações que a gente pode colocar que são goela abaixo, né, Jorge? Infelizmente, né? Essas nomeações goela abaixo, com falta de democracia, elas acabam manchando um pouquinho também quem lidera o MEC. Então creio que o Milton seja sábio, né, nesse momento e não tente efetivar esse tipo de prática. Essas nomeações para agradar ou nomeações de cunho político sempre geram confusão. Para Priscila Cruz, ela é presidente executiva do Todos pela Educação. Ela diz que é urgente que o MEC se responsabilize pela coordenação de ações para minimizar impactos brutais na educação básica por causa da Covid. Segundo ela, o MEC se isolou esse tempo todo. Eu acho interessante essa fala dela. O MEC se isolou esse tempo todo, poderia ser ator relevante, mas abdicou do poder de influência e contribuição. Parece que agora o MEC... eu não sei se ele estava isolado, Lucas, por conta desses problemas com o ministro, porque antes de ter esses problemas com o ministro, o MEC ele já se retirou lá em março já. Isso, me parece determinado isolamento. Eu considero um isolamento e é aí que mora o perigo, né, Jorge? Quando você tem questões políticas atrapalhando pastas essenciais, isso respinga também no governo. Então, quando nós temos esses debates que envolvem o desenvolvimento da educação, nós devemos ter muito cuidado, porque um líder, um gestor do MEC, ele não pode, por exemplo, né, ficar se apegando a questões que envolvem pronunciamentos equivocados, né, ou opiniões equivocadas, por assim dizer, como aquela do castigo. Então, são várias e várias tramas, né, vários e vários caminhos que o líder do MEC ele vai ter que ter diálogo, vai ter que ter um jogo de cintura danado, porque a gente não pode esquecer que o Brasil ele tem nos seus deputados, né, os grandes responsáveis por formulações de leis, por questões que envolvem verbas a nível estadual. Então nós não podemos esquecer também que um líder do MEC tem que ter diálogo aberto com todos os partidos,
com todas as secretarias estaduais e por assim vai. Antes de continuarmos aqui, que a gente tem que continuar falando do ministro, que ele falou outra coisa essa semana e a gente tem que mencionar. Primeiro, a Tete, eu não tive o prazer de conhecê-la pessoalmente ainda, mas ela é fã da rádio. Olha só. E ela comenta: boa tarde, se tiver sorteio, quero participar de sorteio. Obrigado, Tete. Por enquanto, o nosso programa não está fazendo nenhum sorteio. Assim que fizer, vai ser um prazer que você participe conosco. Eu sei que tem muitos programas aqui da rádio que às vezes fazem vários sorteios bem bacanas, Lucas. Olha só. Eu acho que é uma boa pra gente fazer. Quem sabe um sorteio legal aí, Tete, mas... obrigado por estar acompanhando o nosso programa. Um abraço também para a Edinara Mendonça Sebastião, que entrou agora conosco. A Sabrina Vitória e a Silmara Machado. Bom, mais ministro da Educação diz que universidades ensinam sexo sem limites. Olha só, eu queria conhecer que universidade é essa, sabia? Eu também gostaria. É uma informação que... montando a pauta a gente teve que rir, né, Jorge? Porque ficou complicado. É outro vídeo esse, né? A gente tá tentando fazer uma edição de vídeos dele. Vamos unir todos os vídeos e publicar para que as pessoas saibam que o que nós estamos falando não é nem de material escrito. São de vídeos de fala do próprio... do próprio Milton, o próprio ministro da Educação, novo ministro da Educação. Bom, esse vídeo com uma fala polêmica do pastor e advogado Milton Ribeiro, escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro como novo ministro da Educação, viralizou nas redes sociais. No material ele disse que as universidades ensinam sexo sem limite. Ele diz, abre aspas, aquilo que os mais antigos chamam de revolução sexual nos anos 60, com a chegada da pílula e de uma certa maneira de uma liberdade maior nessa área sexual, o mundo foi perdendo a referência do que é certo e do que é errado em termos de conduta sexual. Isso foi trazendo muitas dificuldades, porque agora a gravidez indesejada é mais um risco, e agora, recentemente, depois que passa esse período dos anos 60, para contribuir ainda mais em termos negativos para uma prática totalmente sem limites do sexo, veio uma... Agora vem a fala. O pulo do gato. Veio a questão filosófica do existencialismo, em que o momento é o que importa. Não importa se é A, B, se é homem, se é mulher, se é esse ou aquele, se é velho ou novo. Não interessa, o que interessa é aquele momento, criticou o reverendo ministro da Educação. Bom, não vamos aqui discutir o existencialismo, porque creio que nem somos especialistas nisso, né, Jorge? Longe, inclusive. Não. Mas as questões que envolvem a fala de Milton me parecem bastante preconceituosas. E, na realidade, essa prática sexual que ele se refere na universidade é uma questão que envolve liberdade, ou seja, automaticamente, na minha concepção, ele está criticando o quê? Que as pessoas elas têm assumido sua sexualidade com mais segurança. E isso acontece principalmente com o acesso à universidade. As pessoas vão conhecendo outras pessoas, vão tendo acesso à informação, acesso a grupos. E é claro que a gente vai ver em um universo de 10, 15, 20 mil alunos, como é o caso de algumas universidades, né, pessoas diferentes, diferentes gêneros, enfim. Eu não vou entrar em questão de gênero, porque a questão de gênero o STF já cortou. Já cortou. Então, assim, depois nós vamos falar sobre esse assunto, sobre o STF, que tentaram cortar educação de gênero, tentaram abolir, mas o STF deu um corte. Depois a gente vai falar desse assunto. Bom, mas ele não parou de falar por aí, Lucas. Ele continuou abordando. Ainda ele diz assim: se você faz sexo com seu vizinho que é casado, ou com a sua vizinha, mas é com amor, não tem problema. Foi feito com amor. Essa é a nossa sociedade, olha só. É isso que eles estão ensinando para os nossos filhos nas universidades. É mais do que veladamente estabelecido. É o valor da nossa sociedade contemporânea. Eu não sei se ele está falando agora como pastor ou como ministro. Como pastor, com certeza. Sabe por quê? Até você que está nos assistindo, dê sua opinião sobre o que ele falou. Você concorda? Você discorda? Nós não estamos aqui para concordar ou discordar com o que ele diz, não. Só, a gente está aqui para ouvir o que você tem a dizer. O que ele quis dizer é o seguinte, que lá tu vai para a universidade, se você quiser fazer sexo com seu vizinho, né? E tu ama ele, pode ser, e ele é casado, não tem problema. Na realidade, eu não vejo... Eu na faculdade eu nunca aprendi isso.
Eu sou de humanas, nunca aprendi isso. Na realidade eu imagino que por também, pela sua formação e a sua ligação com a Universidade Mackenzie, é importante lembrar que é uma universidade enorme, mas é privada também, né? E tem regras bem rígidas. Enfim, a gente não vai ficar aqui fazendo uma propaganda da Universidade Mackenzie, mas dá uma pesquisada aí, que é realmente mensalidades enormes, né? Gigantescas, aí não é qualquer um que pode frequentar uma Mackenzie. Bom, nas falas eu vejo um tom de reverendo ainda, algo ligado à religião. Eu acho que esses pronunciamentos antigos, essas falas antigas, elas vão bater duro, né? Vão bater duro ali durante a gestão do Milton. Cabe a ele se equilibrar nessa corda bamba que me parece ser o Ministério da Educação. Esse vídeo que ele falou foi gravado em 2018, gente, e foi apagado, tá? Foi apagado. Porém, difícil achar. cópias foram compartilhadas nas redes sociais, né? Vários materiais dele, igual ao vídeo de 2016 que ele fala sobre a vara da disciplina, que é um vídeo gravado dentro da igreja, que até eu acho que não deveria nem expor, porque é algo dentro da igreja. Eu acho que a instituição religiosa deve ser respeitada, né? A igreja provavelmente não autorizou a gravação. Se ali diz que um homem, que abre aspas, ele diz bem assim, um tapa de um homem, uma cintada de uma mulher podem ser muito mais fortes do que a criança pode suportar. Então eu não sei até que ponto a fala dele é pra bater ou não. Sabe, tá muito dúbio essa fala dele ainda, Lucas. Tá meio confuso. Na realidade, me parece que nós devemos, na opinião do Milton agora, né? Se passando pelo Milton nesse momento, passar uma borracha em tudo que ele havia dito, em tudo que foi gravado, e recomeçar uma nova história quando ele assumiu o Ministério da Educação. É muito difícil que as pessoas façam isso, porque esses dias eu até estava conversando com uma amiga e ela falou o seguinte: nossa, Lucas, todo mundo que fica famoso e tinha o Twitter ou o Instagram antigamente publicou algo que agora é visto de outra maneira, como um ato preconceituoso ou um pronunciamento indevido, tudo isso fica registrado e depois é puxado. Sim. E acabou acontecendo com o Milton, ou seja, é algo que estava morto, enterrado em 2016, 17, 18, e hoje, pela facilidade do acesso à informação, essas informações são resgatadas muito facilmente. Então tudo que a gente fala fica registrado. Ele até diz que a correção é necessário para a cura. Eu não sei que cura que ele está dizendo aqui. Mas a correção você sabe, né? Então, eu não vou querer saber que tipo de correção, porque é dentro da igreja, ele falou isso, né? Se ele quiser ensinar dentro da igreja que tem que bater a vara da disciplina, dar uma sovadinha... eu imagino que é uma sovadinha, não é? É uma sovadinha, não, ok. A Xuxa deve estar se revirando com isso. Mas ok, a correção em questão de disciplina é muito importante. Sim. Porque filho que não é disciplinado é vergonha para os pais. Isso é bíblico, Lucas. Filho que não é disciplinado é vergonha para os pais. A melhor coisa que um pai vê é quando um filho é disciplinado, estuda, trabalha, conquista suas coisas de forma honesta, não é, Lucas? Não, sim, a disciplina, ela tem um envolvimento direto com a educação, né? Ou seja... Educação sem disciplina não existe também. Não existe. Nós podemos até usar como exemplo aqueles vídeos, né? Principalmente vídeos estadunidenses, né? Americanos, como o pessoal gosta de colocar. Normalmente, sempre surgem aqueles vídeos de uma criança martelando uma televisão. Ontem eu vi esse tipo de vídeo. E eu estava debatendo com alguns colegas, alguns amigos, né? E algumas pessoas colocaram o seguinte: isso é a típica situação de uma criança mal educada, pouco disciplinada, e é real. Nestes casos, eu não sou pai, eu não tenho filhos, né? Então eu não sei o que eu faria exatamente, né? Mas muito provavelmente uma correção seria dada, ou seria por conversa, ou seria por umas palmadas, mas é claro que nós não podemos esquecer que violência gera violência também. Então há casos relatados, como eu mencionei lá no início do programa, de pessoas que foram violentadas
no aspecto psicológico, né, com as Sim. pessoas que... Eu vi tempos atrás um relato de uma colega que trabalhava no conselho tutelar de uma criança que o pai tirava o chinelo e automaticamente ela fazia xixi, ela já não tinha mais controle nenhum. A gente já tá falando de um trauma, mas enfim, é complicado isso aí, né? Então, Nossa. se a gente trabalha aí numa educação em que existe uma opressão, né? Não uma disciplina, também é um problema muito sério. E o Brasil já é a educação brasileira às vezes é confundida com a segurança. A segurança muitas vezes tem que invadir o Ministério da Educação, porque a gente vê professores sendo violentados. Então a violência no meio da educação, no nosso país, ele é muito efetivo ainda. Por isso que é perigoso. Quando a gente vai instituir a nível agora nacional essa questão de falar sobre disciplina e de correção, tem que deixar muito bem claro do que se trata. Bom, mas a gente não está sozinho hoje. Na realidade, a gente vai falar agora com um professor, o professor Carlos Carola. O professor Carlos Carola, ele é doutor em História e professor do mestrado da Unesc. Eu acho que tu chegou a conhecer ele, né, Lucas? Conheci, ele era o coordenador do curso enquanto eu estava frequentando ali o mestrado, né, que eu... Ainda bem, né, comentando isso, concluído essa semana. Sim. Concluído aí na segunda-feira. Pois então, terminasse a dissertação essa semana, como que foi? Foi um momento muito legal, eu consegui reunir pessoas muito bacanas ali no momento da apresentação, tive queda da rede, né, queda da internet no momento. Sim. Mas foi um momento muito legal, muito sadio, aprendi bastante também. Bom, o professor Carlos Carola, doutor em História, professor do mestrado da Unesc, está ao vivo conosco. Muito boa tarde, professor Carlos, seja bem-vindo ao Educação em Ação. Bom, professor Carlos, o senhor tem atuado aí, como nós conversamos anteriormente, tem atuado e trabalhado muito de forma remota, principalmente na época da pandemia. A gente sabe que a educação ela teve que se adaptar a essas circunstâncias. E como tem sido aí o papel da universidade, do senhor como professor e a postura aí dos acadêmicos? Jorge, o teu retorno está muito baixo, não sei como melhorar ou não. Vamos ver aqui. Tá conseguindo me ouvir? Eu estou ouvindo, mas está um pouco baixo. Quer melhorar? Melhor. Não, a gente continua. Eu acho que o áudio do professor Carlos Carola ele está um pouco baixo. A gente vai tentar ligar daqui a pouco para ele de novo. Na realidade, o que nós íamos conversar com o professor é porque ele não está aqui na região, Lucas. Ah, ele não está na região? Não, ele não está na região. Ele ia vir presencialmente, mas ele teve um compromisso. E onde ele está, ele disse que a internet ela não está muito boa. Então a gente tenta ligar daqui a pouco para ele novamente para conversar. Mas eu senti que o áudio, o retorno está um pouco baixo dele. Ele ia comentar hoje com a gente, igual o que o Alex comentou semana retrasada. Certo. Né? O papel dos professores agora em questão de universidade. Porque parece que nesse isolamento social, o papel de escola, de professor e de aluno e de pais, ela não está muito bem assim unido, né? Isso. Eu creio que para as universidades o desafio tem sido bem grande, porque nós temos universidades privadas, nós temos universidades públicas, né? Nós temos federais, estaduais, e no final das contas, me parece que as universidades privadas sofrem com, né, os alunos trancando o curso, deixando de frequentar efetivamente, né, parando de pagar suas mensalidades, as dívidas aumentam, muitas pessoas deixaram, né, seus postos de trabalho. Sim. Mas devemos lembrar também que muitas pessoas têm pressa pela conclusão do seu curso. Muitas pessoas elas precisam, né, dessa conclusão, elas precisam do seu diploma, então elas não abdicam das aulas mesmo, né, que eles não concordem com os métodos, que não seja o que realmente é oferecido, né? Eu vejo muitas pessoas reclamando que pagam por um ensino presencial e o ensino oferecido é aquele não presencial
que não é à distância, É. mas também efetivamente não parece surtir, né, um poder de sedução capaz de promover a aprendizagem. Porque aí também, Lucas, a gente sabe que a mensalidade de uma faculdade à distância e presencial é diferente. E o valor pago é diferente, né? Isso aí não tenha nem dúvida. Só que aí, o aluno que está tendo agora aula que não é presencial, que é de uma universidade, né? E não, eu acho que não recebeu nem desconto em mensalidade, viu? Pelo que eu sei dos centros universitários e universidades aqui da nossa região, nós tivemos descontos pequenos. Pouco Tiveram. significativos. Escola assim. particular teve? Será? Eu não sei. Escola particular eu sei que algumas tiveram também, mas nada muito significativo, Jorge. Na realidade, a trama, né, a trama toda envolve que os professores continuam sendo pagos, os funcionários também, e muitas vezes, principalmente na educação infantil, né, nós temos ali as crianças sem nenhuma atividade. Sim. Então eu tenho, né, uma criança em casa de 3 anos de idade. Eu pago uma mensalidade de R$600. O que acaba acontecendo? Um dos primeiros cortes que eu vou fazer, se o meu salário diminuiu, se as minhas condições foram afetadas, é esse corte. Principalmente se a criança não estiver sendo estimulada ou os pais tiverem, né, que mudar a sua rotina de maneira profunda. Sei de muitos casos de colegas, amigos, né, que possuem filhos na educação infantil, que esse panorama acabou ocorrendo. Retiraram as crianças da escola particular. Isso aí tem dado problema. E esse assunto que nós vamos conversar com o professor Carlos, que eu acredito que em um outro momento, quem sabe ele vem aqui presencialmente, é um assunto que eu até queria debater, e eu trouxe para o programa, que eu fiz eu li uma pesquisa que foi realizada, e essa pesquisa ela foi realizada pela Fundação Roberto Marinho, junto com o INSPER, né, que é de um economista, Ricardo Paes de Barros, e foi lançado agora terça-feira, que jovens fora da escola custa mais para o país do que estudando. Eu não sabia. Eu achava que era ao contrário, mas não. Um jovem que está fora da escola custa mais ao país que o investimento feito para que conclua a educação básica. Isso é verdade porque nós temos um custo aluno no Brasil muito baixo. Uma das grandes polêmicas que envolvem a educação brasileira é o seguinte: nós conseguimos a universalização do ensino, né, das matrículas, mas não efetivamente uma qualidade. E sim, Jorge, nós devemos debater que a qualidade está ligada ao valor. Sim. Ou seja, não é muito difícil de imaginar que uma escola atrativa, com boa estrutura, com professores sendo estimulados, bem remunerados, né? E uma questão estrutural de poder receber esse aluno com uma merenda de qualidade, né? Sem nenhum problema que envolva banheiros, eletricidade, internet, consideravelmente vai ser ali um atrativo para que esse aluno se mantenha, né, frequente. Então nós temos sim um custo aluno baixo e com certeza custa muito mais caro manter um jovem na escola, né, uma escola bem estruturada, do que manter como nós efetivamos a manutenção no Brasil. Ou seja, um aluno finlandês, um aluno norueguês, um aluno francês, um aluno japonês, ele custa muito mais caro que um aluno brasileiro. Então o aluno brasileiro, ele é um produto, né, digamos assim, entre aspas bem grandes, né, um produto muito barato. Então, claro que fora da escola ele vai ter um custo muito maior, principalmente se ele chega a ser preso. Ou seja, se ele for preso, os custos, né, se você compara um custo de um aluno com um custo anual de um presidiário, vai ter aí uma surpresa. Eu acho que você conhece essa ouvinte, a Kátia Paes. Conheço, imagina. Conhece? Claro. Bom, boa tarde. Esse programa agora faz parte da minha rotina. Muito obrigado, Kátia. Esse retorno é muito bacana para nós. Kátia é uma excelente professora, né? Formada ali também no colegião, hoje já que legal. frequentando o curso universitário.
Bom, mas segundo a pesquisa, vamos voltar nesse assunto, os gastos por aluno dos 14 anos, porque um aluno estuda aí 14 anos na educação básica, né? Isso, é o previsto, né? Dos 4 anos até os 17, né? É, dos 3 em diante. Ah, dos 3. 90 mil. Uhum. 90 mil reais que se gasta nesses 14 anos, que é a pré-escola, né? Então temos a pré-escola, o ensino fundamental e o médio. E de acordo com a pesquisa, o estudo, a perda tá aí, ó. Quando o jovem ele não conclui essa etapa de ensino, a perda, Lucas, 372 mil por ano para o país. Por ano. E não podemos... 372 mil reais, gente. Isso, e nós não podemos esquecer de um dado que se torna ainda mais, né, mais dificultoso, assim, né, para a gente aceitar a educação brasileira como ela está sendo gerida. Jorge, existe uma grande diferença média entre os salários das pessoas que completam a escolaridade básica, pelo menos o ensino médio, em pessoas que não conseguem completar, por exemplo, o ensino fundamental. Para curso técnico e universitário, então, nem se fala, é um abismo. O que nós não podemos esquecer é que nós temos grandes gargalos de evasão. Então, chega ali no 5º ano, o aluninho completa o 5º ano, ele vai para o 6º ano, ele começa a reprovar, ele para de estudar. Não estou falando que ele não mereça reprovar ou que a reprovação não é o debate agora. Não é um mérito. Não é o mérito do debate agora. Mas o preocupante mesmo é quando ele chega no 9º ano. Ele chega no 9º ano, normalmente ele tem que mudar de escola, ele sai de uma escola municipal e vai para uma escola estadual ou vai para um instituto federal e ali se perde. Ou seja, ali ele fica à margem de tudo. Sim. Ele vira um número e esse número fica ocultado. Ou seja, no final das contas, ali nós temos uma grande perda. Então, chega-se ali o ensino médio, uma conclusão dos primeiros ali que começam com 3, 4 anos de idade e no ensino médio a cada 10 acho que 3 concluem. A taxa de evasão escolar no Brasil, a gente ainda vai falar sobre isso hoje, né? Sobre o PNAD, a pesquisa do PNAD, né? Os jovens... por que eles realizaram essa pesquisa? Nessa questão da Fundação Roberto Marinho, né? A pesquisa de quanto custa um aluno. Porque dentro dessa pesquisa é compreendido que os jovens que têm a educação básica completa, eles passam em média mais tempo em empregos formais, com mais remuneração, têm maior expectativa de vida com qualidade e tendem a ter um menor envolvimento em atividades de violência como homicídio. Isso significa que quem completa a educação básica, ela vai ter tudo isso? Não. Isso significa que os jovens que completam, em média, têm essas vantagens, né? Consegue alcançar isso. Isso, nunca podemos menosprezar o papel da escola. A escola ela está aí para formar um cidadão crítico e é claro que essa formação envolve também traços morais. E no final das contas a gente imagina, né, que a maior parte das pessoas que se envolve diretamente no mundo do crime vai praticar um delito, vai roubar, vai cometer um homicídio, vai furtar. No final das contas, essas pessoas também tiveram ou não tiveram oportunidade ou tiveram baixo grau de instrução, com isso não conseguem entrar no mercado de trabalho e no final das contas acabam ficando à margem da sociedade. Tudo isso provoca o que a gente conhece como desigualdade social. E no Brasil isso parece não ter fim. Né? E a taxa de evasão escolar de 17,5% parece pouco, né? Só que é porcento. Esse 17,5% ele representa 575 mil jovens de 16 anos que não concluíram a educação básica. E de acordo com aquela pesquisa de perda de 372 mil ao ano por aluno, se somando tudo isso, dá perda por ano pro governo 214 bilhões de reais, Lucas. É um valor muito significativo, né? Um valor... E além de ser significativo, nós não podemos esquecer que todas essas pessoas que deixam de estudar, deixam de participar de atividades
técnicas, científicas, universitárias, nós estamos perdendo pessoas com potenciais. Nem todo mundo que para de estudar para porque odeia a escola. Sim. Para muitas vezes porque não tem oportunidade, porque tem que se dedicar ao trabalho. E eu já vi casos, Jorge, imagina, na nossa região, que muitas vezes nós nos consideramos o umbigo do mundo. Né? Ou seja, não, a Santa Catarina, a região sul de Santa Catarina é muito desenvolvida, só não estuda quem não quer. Mas eu já vi casos de pessoas com muito potencial que deixaram de estudar e, infelizmente, acabam adormecendo aquele potencial ou desenvolvendo o potencial de uma maneira quase que equivocada. Ou seja, deixam de estudar, deixam de ter uma vida universitária, deixam de ter experiências. Não estamos falando aqui que uma pessoa não pode ser feliz sem instrução ou sem uma vida escolar completa, não é isso. Mas é que para a formação cultural é muito interessante e é fundamental também. E tem outro ponto, que até o economista Ricardo Paes de Barros comenta, eu concordo. Ele diz que a educação, além de ser um direito constitucional, tá lá na Constituição, ele traz retorno financeiro muito importante para o país. Traz. Posso mencionar um caso bem específico? Pode. Primeiro, Joel Bernardo, boa tarde, estamos ligados aqui. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Joel. Muito bom. Bom, eu vou citar um exemplo de um país que não era um país desenvolvido, que é a Coreia do Sul. Ou seja, não é aula de geografia, não é aula de história, mas por favor, né? Só vamos lembrar. Nós tivemos uma guerra entre a Coreia, né? Ou seja, a Coreia era um país unificado, no final das contas se transformou em dois. E a Coreia do Sul, ela decidiu, principalmente entre a década de 60 e 70, investir muito na formação cidadã, né? Ou seja, investir em cidadania, formação escolar e na formação técnica e universitária. Então, o país passou a se dedicar muito. Grande parte das riquezas produzidas eram dedicadas à educação. Resultado, Jorge, a partir dos anos 2000, a Coreia do Sul já passou a ser incluída como um país desenvolvido. Já na década de 90, mostrava sinais claros de ser uma nação desenvolvida. Ou seja, aí vai ter gente que vai colocar: ah, professor, mas estamos falando ali de um país pouco pequeno territorialmente, com uma população pequena. Não é tão pequeno assim, gente. É pequeno territorialmente, uma grande dificuldade. Ou seja, pouco território, muita gente, muito desemprego, guerras, e o que eles fizeram? Voltaram às suas forças totais para a educação. Com a educação formaram mais médicos, mais técnicos, mais professores, mais engenheiros, mais pessoas ligadas ao desenvolvimento de uma nação, é claro. Olha só a aula do Enem. Olha só. Essa aula, se caísse no Enem, o pessoal já vai saber, hein? Já matariam no peito. Isso aí numa redação do Enem, hein, Lucas? Já pensou? Não, seria muito específico, né? Olha... Bom, mas esse cálculo, eu vou vir agora, vou vir muito pequeno agora. O cálculo do custo social total de cada jovem da educação, ele é levado em consideração por 4 pontos. Então temos, a Kátia Paz está comentando algo muito recente, o corte de bolsas de pesquisas foi a comprovação da indiferença com a educação. Pois é, um tema legal, hein, Lucas? É um tema muito bacana. Semana que vem a gente vai trazer esse tema, né, o corte de bolsas de pesquisa. Muitos eu vi perder. Isso, na realidade, a Kátia, ela levanta um ponto bem importante, né? Quando nós perdemos pesquisas, nós estamos perdendo dinheiro também. Todo mundo pode ter certeza que quando um biscoito, Jorge, muda de embalagem ou muda de fórmula, não é feito porque eu quero. É feito por quê? Porque houve uma pesquisa, houve uma interação com o público e não é um cidadão qualquer que desenvolve uma fórmula. Isso envolve pesquisa, envolve custos. Então, quando a gente está falando de um pesquisador financiado, por exemplo, pelo nosso país, nós estamos falando de alguém que pode trazer um retorno com certeza. Se eu tenho um funcionário bem remunerado que vende bastante, por exemplo, ele está me dando retorno. E quando eu tenho um pesquisador financiado por um órgão nacional que me traz resultados, automaticamente também estou obtendo resultados. Então, o que a Kátia falou é essencial para compreendermos
muitas vezes o descaso, né? Esses cortes, eles são contínuos, né? Boa tarde, Flávio Rosso e a Kátia. Kátia, a gente anotou isso aí, a gente vai trazer em pauta. Uma coisa que até eu já vou trazer, eu não vou me aguentar, Lucas, eu vou ter que falar sobre essa questão de bolsas de pesquisa. Ah, sim. Que eu acho inadmissível um país como o nosso ter mais de 60, 80, 90% de pesquisas só sobre humanas. Eu fico tão indignado com isso, porque a gente vê... Me diz, qual foi o último prêmio Nobel que o Brasil ganhou? Na verdade, o Brasil nunca ganhou um prêmio Nobel. Agora... Na verdade, nós éramos para ter um vencedor, Jorge. Não, mas não é. O César Lattes era pra ter ganhado. Não. César Lattes era pra ter ganhado. Era pra ganhar, não entra. O mais nunca entra. O Si não joga, né? O Si não joga. Esse prêmio Nobel, tu já vê, os Estados Unidos, quantos que tem? Mais de 300, envolvendo medicina, literatura. O Chile tem. Eu fui na casa de Pablo Neruda. Então, Nobel Lucas, chileno. o Brasil não tem. Porque o Brasil tem essa mania de fazer só pesquisas sobre humanas. Por que tu acha? Tu acha que a questão política não tá aí no jogo? Eu já pensei de duas formas, assim. Eu já imaginei que sim, as questões políticas influenciam, e eu acho que influenciam. Mas também vejo que o setor que envolve as engenharias, as engenharias aplicadas no Brasil, ela ainda carece de inovação. Eu acho que nós estamos dando os primeiros passos. Sim. Se a gente fosse analisar talvez a pesquisa na década de 80, na década de 90, creio que essa participação das ciências humanas ainda era maior que 90%. Mas aí, a gente vai ler um artigo. Eu, por exemplo, pega lá no site da UFSC, da USP. USP, então... Será que as ciências humanas são mais produtivas também? Que produtivo? Se fosse produtivo, ganhava um prêmio. Nós já tivemos algumas pessoas que chegaram próximas. Não, mas chegar próximo não é prêmio. Eu quero ver o prêmio. Quer ver o Oscar? Eu quero ver o Oscar. Aí recebe, alguém de humanas vai falar sobre só marxismo, comunismo de cima e embaixo. E aí, tu quer o quê? Nós temos grandes desafios em algumas áreas. Eu creio que as áreas estruturantes, as pesquisas voltadas principalmente para a indústria de base nacional, elas ainda são frágeis. Eu vou citar um exemplo, né? Nós tivemos a descoberta do pré-sal. Uma das grandes conclusões que se chegou após um tempo, né, é que o Brasil não tinha tecnologia desenvolvida e que isso demoraria e custaria muito tempo de pesquisa e também custaria um valor monetário muito grande para extração, né, individual. Ou seja, o Brasil não conseguiria extrair sozinho todo o petróleo da bacia petrolífera abaixo do sal. Eu vou ter que interrompê-lo porque o senhor Ricardo Strauss entrou e ele disse parabéns, Jorge. Então... uma boa tarde, Ricardo Strauss, meu pai. Seu grande fã, hein, Jorge? Meu maior fã, depende do que eu falo. Dependendo do que eu falo, ele já não é mais o meu fã. Mas tu sabe que essa questão de pesquisa que eu percebo, não é em questão, eu não estou falando assim, pesquisas de psicologia aplicada, né, em epistemologia na área da psicologia em questão social. Do valor da pesquisa? Não. Isso aplica? Eu estou falando que a maioria das pesquisas em relação social... né, em âmbito agora social, por exemplo, vamos falar em pesquisas de educação. Sim. A maioria das pesquisas, é sobre políticas públicas. Sim. Né? A gente vê muitas pesquisas abordando políticas públicas. E elas têm algo muito tendencioso aí em cima. Né? A gente não vê uma educação sobre... claro, não se generaliza, existe... Mas se você pegar o site da USP e ler as últimas dissertações de mestrado, as últimas teses de doutorado sobre educação, olha as referências. Olha as referências. Eu não vou entrar nem a título Paulo Freire, que isso aqui a gente deixa para a Unesc. Paulo Freire deixa com a Unesc dar conta. Eu estou dizendo do marxismo mais europeu, até mais do europeu. Não é nem brasileiro. Eles querem trazer abordagem
para dentro dessa dissertação. Então eu acho que ainda está muito tendencioso. E assim não vai para frente. Aí tem que cortar mesmo essa bolsa. Essa bolsa tem que cortar. O tem que dar bolsa é para quem quer investigar sobre educação para melhorar dentro de uma sala de aula. É difícil ver uma dissertação de mestrado, Lucas, por exemplo, de como um professor ele tem que melhorar na didática, como que ele vai ensinar um conteúdo. Na realidade eu concordo que alguns estudos me parecem estudos de estudos. Ou seja, muitas vezes nós temos estudos replicados, estudos que na verdade têm pouco significado. O que eu vejo, por exemplo, é que alguns setores da economia brasileira, eles são pouco desenvolvidos. E o que acaba acontecendo? Essa pesquisa, ela fica ainda restrita ao setor privado. O que acaba acontecendo? Esse setor privado faz a pesquisa, desenvolve ali os seus estudos e aplica. Eu acho, é claro, né, que os programas de mestrado, de doutorado ou de iniciação científica, eles sempre são férteis, sempre se descobre algo. Mas é claro, muitas vezes a gente tem aquelas dissertações, a gente tem aquelas teses que são estudos de estudos, ou seja, estudos repetitivos. Para isso existe o estado da arte, né? A pesquisa vai ser feita com várias outras regiões. Nós dois presenciamos uma dissertação de mestrado de competência zero. Por que eu estou falando isso, gente? Nós presenciamos uma bolsa de... Era bolsista, uma pesquisa de uma pessoa que é bolsista, ou seja, o governo estava pagando para ela estudar, e era uma pesquisa de dissertação que não contribuiria em quê, Lucas? Na realidade, é como eu falei, é um estudo replicado, né? Ou seja, estuda um caso... como a São Kátia, muito parecidas as dissertações. Isso, é como a Kátia colocou, né? O social impacta, realmente. Kátia, é verdade. Isso é verdade. Os estudos que envolvem a sociedade, eles sempre são impactantes. As pessoas se interessam por essa leitura. Porém, nós temos alguns estudos que são replicados. Por exemplo, assim, se vai na base de dados de tese e dissertações da USP ou do CAPES mesmo, você vai ver que, evasão escolar. Você vai ter ali mais de 700 dissertações. E eu tô falando que é mais de 700 porque eu já pesquisei, tem mais de 700 mesmo. Então, assim, você tem mais de 700 dissertações e se você vai refinando, realmente chega ao pulo do gato que poucas se diferenciam. Até as referências se tornam muito parecidas. Traz a realidade. Eu não sou contra de uma dissertação de mestrado trazer a realidade, porque o objetivo é esse, né? É mostrar como que está sendo a realidade. Agora, quando ela tem um teor dúbio de que tem que trazer, que aí traz, né, uma questão aí muito, não sei se é refinada, um pouquinho adocicada no meio disso, uma questão politizada, aí que tá o problema, porque aí desfoca a realidade. Por exemplo, sabe quanto que Harvard recebeu ano passado? Não faço ideia. Lembrando que a Harvard também é privada, né? Apesar do apoio público. 5,5 bilhões. Uhum. Sabe quanto que a USP recebeu ano passado? 5,7 bilhões. Os dois em dólares, no caso? Ou... A gente tá falando em real. Em real, converteu. Porque o Brasil, ele gasta muito com a educação. Gasta. Ali em Harvard tá gastando menos. Mas nós sempre devemos lembrar que existem algumas diferenças, né? Enquanto a USP é uma universidade de São Paulo, né? Mas a gente pode falar em questão financeira. O que a USP faz com aquele dinheiro? O que Harvard faz? Harvard faz o quê? Nobel. Pesquisas, né? Significativas. Né? A questão política, quando, por exemplo, quando Harvard vai estudar política, tem pesquisa significativa. No Brasil, é esquerda ou direita. E deu. Essa polarização é uma das questões que mais são debatidas aqui no Brasil. E olha, que na realidade são uma perda de tempo, né? 5,7 bilhões em um ano. Em um ano. Ou seja, é muito dinheiro. E dá para investir em tecnologia com esse dinheiro. E dá para fazer trabalho, pesquisa em cima de engenharia. Agora tem que ver aonde que a reitoria da universidade tal vai querer colocar o dinheiro. Sim. Porque em questão política, para continuar recebendo verba e enobrecer o marxismo, aí é fácil.
nós temos graves problemas envolvendo as gestões universitárias. Nós temos aí graves problemas envolvendo a gestão universitária. Nós tivemos um grande debate sobre a UFSC. A gente não precisa ir até a USP. Eu vou até a USP porque... 3 anos atrás nós tivemos ali o reitor com acusações. Aqui a gente não vai fazer juízo de valor se ele estava... Se era culpado ou não, não é o caso. Se ele ficou rico ou não por conta de... Eu sei que ele chegou até a cometer suicídio, mas nós tivemos ali uma trama desenvolvida e mostrando que no emaranhado das pesquisas, com certeza havia algum desvio. Não sei se era o desvio praticado pelo reitor, aqui a gente não está julgando essa situação. Mas cabe informar que várias universidades brasileiras sofrem com gestões mal executadas. É assim, ó, Lucas, por que eu fui pra USP? Porque de acordo com o Pondé, eu gosto muito de ouvir o Pondé. E a USP é mencionada como uma das melhores da América Latina também, né? Depende em que área. Como em produção, né? Provavelmente produção científica. Aí quando falo de produção científica, pode ser produzido sobre a amarelinha. O ABC da Xuxa. Réplicas de réplicas. Réplicas de réplicas. Aí imprimir folha, imprimir papel e Ctrl-C, Ctrl-V, isso aí não é mérito. Mas o Pondé, ele sempre diz que a USP ela tem uma queda pela esquerda. Isso não é de hoje. A UFSC ela cai um pouco, mas a UFSC ainda é mais... Eu vejo a UFSC ainda um pouco mais... não tanto quanto a USP. É porque alguns cursos da UFSC que se tornaram nacionalmente conhecidos são vinculados às áreas das engenharias. Por isso. A universidade, a UFSC, por exemplo, tem o seu grande curso, né, que é espelho a engenharia mecânica. Muito produtivo em termos acadêmicos. Então, quem sabe as outras universidades investem mais em melhoria tecnológica em questão de engenharia, que ficar e ainda acho que estão debatendo política. É isso que eu acho interessante. Isso é um gargalo interminável, ou seja, o debate político ele acaba ganhando traços enormes nas universidades. Isso acaba gerando ainda mais conflitos e conflitos desnecessários. Eu acho que tu conhece, Lucas, Melissa Sequinel. A minha irmã, né? Boa tarde, Jorge. Boa tarde para o meu irmão Lucas, família participando, eu acompanho todos os sábados. Parabéns pelo espaço, é sempre enriquecedor debatermos sobre educação. Um abraço. E o Ricardo Strauss comenta ainda. Enriquece reitores e gasta em campanha política. É um grande problema. E aí, quando eu quero que uma universidade produza bastante conceito, bastante matéria de esquerda, para que a minha campanha esquerda seja bem fortalecida, aí depois não pode reclamar que o ministro da Educação faz o que faz, porque começa aqui de baixo. Vamos criar agora a universidade sistema laico. Aonde que isso é um sistema laico? É complicado. Bom, vamos continuar que a STF, essa semana, ele emitiu notas aí e ele cortou o barato aí do Bolsonaro. Tentativa de proibir a abordagem de gênero na educação. Gente, a gente não vai falar hoje sobre educação de gênero. A gente não vai... É um tema bastante complexo. A gente prefere esperar essas restrições. A gente não vai entrar nesse assunto. Kátia, existe uma acomodação por parte dos acadêmicos. A busca apenas pelo canudo e título acaba se tornando o principal fator. Infelizmente não buscamos o reconhecimento pelos seus feitos. Isso é verdade. Kátia, comenta, Lucas. Eu concordo com ela, tá? Eu concordo plenamente com a Kátia, porque muitas vezes um trabalho... Isso vai receber outros nomes, né, Jorge? Pode ser o TCC, trabalho de conclusão de curso. Monografia. Monografia. No caso de um mestrado, a dissertação. Pode ser uma tese, doutorado. Para qualquer um, tá? Sim. Para qualquer um. No final das contas, me parece que as pessoas elas estão com aquela ânsia pelo término. Ou seja, para concluir. E a Kátia está certíssima. Muitas vezes, pesquisas que poderiam ser aprimoradas, mais desenvolvidas, melhor pesquisadas, elas acabam caindo na linha da mesmice. Então, pare e pense. Eu sou bolsista. Olha a situação acomodada. Eu sou bolsista. Eu tenho que executar uma pesquisa em 24 meses. Eu preciso do título, porque depois, no mercado de trabalho, ou para uma prova, para um concurso, eu preciso dessa pontuação. O que eu vou fazer? Um estudo inovador, desafiador, que vai investigar, por exemplo, como o professor desenvolve materiais e métodos nessa pandemia para atingir
determinada aprendizagem do aluno autista com um caso específico de... Ou seja, uma coisa bem complexa, ou ele simplesmente vai analisar o perfil dos estudantes na pandemia. Ou vai falar sobre política pública. Ou vai analisar... Que é o que a maioria dos professores efetivos fazem. Ou vou analisar uma política pública e como ela foi implementada e vou fazer um trabalho... A importância da CUT. Então assim, esses estudos, eles se tornam banais e tem pouco valor, infelizmente. O problema... eu não queria dar minha opinião. Eu acho que eu não queria, mas eu só tô dando minha opinião. Eu acho que sim, um pouquinho. Eu tô um pouquinho. Eu vou ter que comentar, Kátia, o que você disse que eu achei interessante. Porque o que eu vejo de professor... Agora eu vou falar de professor efetivo. Olha só, hein, cuidado. Professor efetivo. O que acontece com a raça? A raça maravilhosa. É porque tem os dois lados, Lucas. Tem, com Tem certeza. os professores efetivos que trabalham e são exemplares, mas tem aqueles que fazem curso para ganhar dinheiro. Sim, com certeza. Que fazem qualquer mestrado, qualquer doutorado, ainda chama de tese, sim, para poder colocar lá no sistema de recursos humanos e vir um saláriozinho a mais. Posso citar um exemplo, Jorge? O teu? Bem rapidinho. Não, o meu não. Fala. Gostaria que fosse bem rapidinho também, mas não foi. Assim, no final das contas, nós vemos uma profunda migração desses profissionais para cursos fora do país. Aí você vai imaginar o seguinte: nossa, se a gente tem problema, né, com alguns cursos reconhecidos no país, que a CAPES é rigorosa, nesse aspecto ela é rigorosa, e esses cursos já oferecem dissertações e teses que não são aquele brilhantismo, tu imagina o que acontece num curso que é realizado no Paraguai, no Uruguai e na Argentina. Aí algumas pessoas já vão falar assim: professor, tu tá louco? Porque o IDH e a educação na Argentina e no Uruguai são superiores ao Brasil. Até podem ser, gente. Só que muitas vezes as universidades que oferecem esses cursos são quais? São aquelas universidades privadas que estão lá no cantinho, lá no Uruguai, lá no Paraguai, lá na Argentina, basicamente fazendo o quê? Vendendo diplomas, Jorge. Vendendo diplomas. Aí você imagina, vendendo diplomas. Se isso acontece num curso de graduação, como é que tu vai dizer que a dissertação, a tese de mestrado, que não tem nenhuma investigação de fato, é feita lá no Paraguai, é feita lá no Uruguai, sem nenhuma fiscalização, porque não há nenhum tipo de reconhecimento, que depois tem que vir para cá, tem que ser reconhecido, e as universidades aqui não reconhecem, demora muito tempo para alguma reconhecer. Eu não vi nenhum caso, e eu conheço vários amigos que embarcaram nessa furada. Ontem eu estava lendo sobre isso, em Florianópolis, que tem uma fundação, eu não sei se é faculdade, e que eles fazem eles ligam com o Paraguai. É Paraguai, né? Isso, nesse caso que tu mostrou. Mestrado em educação. Tinha doutorado também em educação. E a pessoa fazia à distância. É à distância que a pessoa faz. Só que aí tem isso, depois para migrar o currículo, né? Com isso, o certificado, é isso? Fazer uma espécie de validação, né? A validação, tá. Não, até questão disso, eu acho que é meio que o óbvio, Lucas. Jorge, não consigo conceber que depois isso entra, né, para os dados que envolvem a instrução da nossa população. Ou seja, é um curso que não é reconhecido. Ou seja, é um curso que é feito de uma maneira irregular e que o próprio Ministério da Educação não reconhece. É diferente, por exemplo, dos caras... eu fiz medicina na Bolívia e depois consigo reconhecimento, faço a prova, consigo ali, né, a devida certificação, beleza. Agora, quando é um curso totalmente à distância, que o CAPES já não aprova, é complicado. É a mesma coisa que fazer um curso técnico em uma entidade que não consegue ou não pode fornecer a certificação. Bom, é um assunto que eu acho que a gente pode trazer dentro dessa bolsa de pesquisa, a gente pode falar desse assunto. Mas, Lucas, a tentativa de proibir a abordagem de gênero é um assunto que eu tenho muito medo de falar.
Eu também. Eu imagino que nós devemos esperar um convidado específico. Na verdade, a gente tem um nome engatilhado, né, Jorge? Já tem. Só que a gente vai trazer a notícia hoje, mas a gente não vai entrar no assunto porque eu acho que precisa de mais pesquisa, mais instrução da nossa parte para falar do assunto, porque é delicado. É delicado, envolve várias camadas, né, da sociedade, né? Temos aí vulnerabilidades, mas o posicionamento da corte é contra o presidente, Lucas. É contra porque vai ao encontro da nossa Constituição. Muito possivelmente nós temos ali o resguardado, né, que o cidadão ele vai ter as suas preferências obedecidas e respeitadas, né? Sim. Ou seja, mesmo o debate que nós fizemos sobre a laicidade na educação. Uhum. Eu hoje em dia, numa escola pública, eu jamais posso ou devo iniciar, por exemplo, uma aula rezando o Pai Nosso. Pode ser que uma professora mais velha Nossa, tinha quando esse eu era costume. criança era sempre. Isso. Hoje em dia é complicado. Seria um grande desafio porque nem todos os alunos estariam dispostos e têm esse direito de não estar dispostos a fazer essa reza. Não estamos criticando o costume, tá, gente? Quem gosta de rezar ou fazer as suas orações, por favor, continue. Então, deixa eu ler aqui. O Supremo Tribunal Federal, o Ricardo Strauss está perguntando, foi assim, ó. Lá em Brasília, a tentativa de proibir abordagem de identidade de gênero nas escolas tiveram algumas derrotas lá no STF, né? E foi um veto, foi votado como veto considerado institucional o senhor presidente Bolsonaro proibir. Porque na realidade a proibição é porque o tema que ele trouxe sobre o assunto é sexualização precoce. E o próprio termo que eles abordam, chamado ideologia de gênero, né? Na realidade, eu, enquanto educador, dentro da escola, eu nunca ouvi esse termo. Eu também nunca ouvi falar. Ela parece ser um documento mais religioso, né, do que educacional. Eu falo agora, eu vou falar o que eu sei, né? Essa questão de ideologia de gênero, nem de forma interdisciplinar, transversal, eu nunca ouvi em nenhuma escola. Eu só ouvi o termo educação sexual. Mas ideologia de gênero não. Também nunca eu nunca ouvi. Até alguns grupos conservadores, eles estão vindo nessa discussão. Eles dizem que esse tema ele destrói a família tradicional, tá? É o que alguns comentam. E segundo alguns educadores, a abordagem educacional sobre gênero, ele pode combater a gravidez na adolescência, a violência contra a mulher, o machismo, a homofobia, né? E o STF refutou 4 iniciativas municipais que proíbem a abordagem de gênero nas escolas. Que proibiam a abordagem, ou seja, as escolas, a parte do governo queria proibir que as escolas ensinassem sobre identidade de gênero. E o STF cortou, disse que tem que ensinar sim. Essa é a notícia que foi passado, que nós vimos, né, que saiu. Até o próprio ministro Luiz Fux, isso o Fux, que foi o relator da matéria, ele diz assim, ó: a proibição genérica de determinado conteúdo supostamente doutrinador ou proselitista desvaloriza o professor, gera perseguições no ambiente escolar, compromete o pluralismo de ideias, esfria o debate democrático e prestigia perspectivas hegemônicas, por vezes sectárias. Ou seja, o próprio relator, né, ele diz que ele não considera constitucional não ensinar identidade de gênero. Tanto ele como a decisão, porque foi uma decisão unânime, Lucas. Isso, é que na verdade, Jorge, nós devemos lembrar que o Fux é um dos ministros do STF, né? Nós temos outros tantos. Ele foi o relator, né? Isso, ele foi o relator. E no final das contas, todos os ministros do STF têm como pressuposto, né, a laicidade. Então, partindo da laicidade, nós podemos imaginar que a opinião de todos realmente seria convergente, ou seja, concordariam de fato que continuasse, né,
esse debate nas escolas. Se o STF considerou inconstitucional a ideia do presidente, isso significa que a mensagem deles é que devem abordar gênero nas escolas. Isso mesmo. É a mensagem que o STF está passando. Agora, quem somos nós para contrariar o STF também, né? Isso. É um Supremo Tribunal Federal, a instância maior, essa é a corte. Agora, sobre esse assunto, assim, tem aquele movimento dos professores de 2014, Lucas, até 2019, que é aquele movimento dos professores contra a escola sem partido. Isso. Que identificou 245 projetos de lei pelo Brasil com conteúdo que limita um professor a falar na sala de aula. Ou seja, vai ser ensinado ou não. De acordo com o STF, é que o gênero seja passado, né? O ensinamento de gênero, não em questão de sexo, né? A gente tem que deixar isso claro. Mas é em questão de gravidez na adolescência, né? Respeito à diversidade. Só que aí eu vou ter que falar. Fala, Jorge. Vamos criar um quadro aqui no nosso programa Jorge. Fala, Jorge. Sessão polêmica. Eu vou ter que ser a favor, mas contra, sabe? Porque contra o STF? Eu vou ter que ir. Olha só. Eu vou ter que dar minha... Que menino rebelde. Eu vou ter que falar. O problema disso, Lucas, é que acontece? O dever dos pais fica onde agora? Porque a gente sabe que nas escolas é para formar o quê? Cidadão. Não é? O objetivo de uma escola é formar um bom cidadão. Agora, parece que dentro da sociedade nós abordamos e identificamos vários gêneros sexuais aí, né? A identidade de gênero é algo muito discutido. Só que se dentro da... O Ricardo Strauss comenta, já vou ler. Só que se dentro da escola fosse discutido e abordado temas como respeito ao próximo, ou como, talvez seria muito melhor questões assim que parecem ser básicas, mas de importância muito maior do que discutir gênero. Porque, por exemplo, o que o aluno tem que aprender lá na escola? Que ele tem que respeitar independente de quem seja. A menina e o menino, eles têm que saber respeitar o próximo. Isso aí... isso é constitucional, né? Isso é o que tem que ser ensinado dentro das escolas. Respeito ao próximo, independente de quem seja. Independente de quem ele vai encontrar lá na rua. Ele tem que saber que ele tem que respeitar o outro. Agora, o problema é que essa questão de gênero que é discutido pode criar modinhas. Porque a gente sabe que nas escolas tem umas modinhas. Principalmente a fase da adolescência, tem as modinhas. Então, eu vou ficar por aqui, vou ficar nessa. Eu vou terminar a fala por aqui, porque senão eu vou entrar em outro ponto e talvez eu não vá me sair tão bem. Então, eu vou falar coisas que eu penso que talvez as pessoas não irão concordar. Mas é um problema, porque a sexualidade parece que ultimamente... ela virou essa modinha, sabe? Ela não porque todo mundo tem a sua sexualidade, e isso é algo individual, né? Nós não podemos nos intrometer na individualidade da outra pessoa, né? Isso que é viver em sociedade. Nós temos que aprender a conviver, não nos intrometermos. Mas, ao mesmo tempo, tem que tomar cuidado, né? Que idade você vai ensinar, porque a própria biologia, ciências já explica o que é uma doença sexualmente transmissível. Já ensina sobre gravidez precoce. Então eu não sei se ensinar sobre identidade de gênero seja o ideal. Nós recebemos um comentário da Kátia que é importante. Pera que tem o do Ricardo antes. Tem o do Ricardo? Ministros indicados politicamente, adivinha por quem? Temos... Concordo, isso aí. Na verdade... O Lucas concordou também, gente. Não, mas calma. Ele concordou, vamos pra Kátia Paz. É que cada um dos presidentes, às vezes, tem que fazer as suas indicações, né? E realmente, claro... O Lucas concordou. Cada um dos presidentes... Eu consegui isso. Cada um dos presidentes vai buscar uma indicação que seja... Vamos que tem Fundeb ainda. Com certeza ligada às suas questões. Gente, é o seguinte, eu já me manifestei.
Já falei o que eu acho. Jorge polêmico. Eu acho, assim, que identidade de gênero é uma coisa que é igual a questão do respeito. O aluno já tem que ir pra escola respeitando o professor. Com certeza. Não tem que se ensinar na escola. Então, eu acho que isso é uma questão mais de pai ensinar, tio, uma família que ensina, do que dentro da escola. Eu acho que na escola tem que aprender a respeitar o próximo e a evitar coisas muito piores, tá? Do que, né? Racismo, discriminação, tudo bem. Ô, Jorge, e antes ali, a Kátia levantou algo bem interessante, ó. Que bom alguém com sensibilidade ao tema, pois identidade de gênero é muito amplo. E realmente, é essa dificuldade... A gente não vai entrar hoje. Não, é essa dificuldade que nós falamos que temos para o debate. É muito fácil imaginar que o Lucas e o Jorge vão conduzir um programa de rádio, então eles vão sair falando o que pensam. Não. É assim. Nós temos uma pessoa engatilhada para debater esse tema. Infelizmente, pela pandemia, essa pessoa ela tá com alguns problemas de saúde, não seria o momento ideal para ela participar, né? E ela colocou aqui, ó, é muito amplo, né? A informação traz o crescimento, ó. A criação dos filhos foi terceirizada para as escolas durante anos e hoje é a internet. Então, a fala da Kátia, novamente, é perfeita e pertinente. É o que eu acho. Ou seja, é o que eu queria dizer. A escola, ela vai participar, né, manifestando ali a importância do uso do preservativo, talvez do anticoncepcional, que tem um debate. As ISTs, que agora aí, né? Isso, ISTs. As doenças infecções, agora virou infecções. Virou não, sempre foram infecções. Infecções sexualmente transmissíveis. Então, tudo isso é um debate que tem que ser feito. Mas é claro que a participação dos pais nesse debate, eles devem ser ouvidos, né? É uma questão muito ampla. E a Gisele coloca aqui, Jorge, ó, olá Lucas e Jorge, perfeito seu comentário, Jorge. E parabéns mais uma vez pelo programa. Estou conectado aqui e triste por saber que a nossa educação segue no mesmo ritmo. Ela mora em Portugal, né, Jorge? Então... Gisele de Portugal, eu não sei como que é essa questão de identidade e aborda o gênero aí em Portugal, mas o problema de abordar esse assunto, não é um problema abordar o assunto, o problema de levar esse assunto para dentro da escola é porque, assim... Na escola, nós estamos falando em múltiplas culturas. Isso. Então, talvez padronizar, assim... Padronizar o debate? O debate complicado, é muito difícil. Porque, assim, cada um vai com a identidade que for para dentro da escola. Eu acho que ensinar o respeito ao próximo, na minha concepção, ainda é o que tem mais grande valia. Porque quando você sabe respeitar o próximo, independente de quem é a outra pessoa. Jorge, imagina discutir essa temática numa escola indígena. Olha o desafio. Discutir identidade de gênero numa escola indígena. Presbiteriana. Então, assim, Em Criciúma não. Qual a escola que tem aqui em Criciúma que é evangélica? Eu acho, na verdade, não sei se é evangélica, é adventista, luterana, né? Adventista é luterana. Eu não sei se abriu. Vou ficar devendo Eu essa imagino informação. discutir um assunto desse ali. É complicado. Então, até que ponto discutir identidade de gênero significa liberdade? A gente vai invadir outros assuntos, mas esse assunto a gente vai conversar. Mas assim, gente, 15 horas e 28 minutos, a gente tem que falar sobre o tema Fundeb, que era o tema que a gente escolheu. Agora nós temos pouco tempo e a gente vai ter que dar conta do recado, Lucas. O que aconteceu? Gente, o que é o Fundeb? Você que está chegando agora, o Fundeb, que a gente discutiu semana... A gente discutiu foi quando o Fundeb, Lucas? Na verdade, nós citamos algumas vezes, né? Principalmente quando o Decotelli assumiu... Eu acho que faz umas 2 semanas, né? Isso, que a gente conversou. 2 semanas atrás nós porque o ministro ele vai ter que ir atrás disso. Gente, o Fundeb é um fundo, ou seja, um dinheiro para manutenção e desenvolvimento da educação básica. Sabe aquele dinheiro que paga um professor, os servidores, é uma garantia que vai vir todo mês o salário? E também paga reformas de escolas, enfim. A infraestrutura. Tudo isso faz parte do Fundeb. E o Fundeb ele movimenta anualmente 150 bilhões do dinheiro público que ele deve entrar em votação na Câmara de Deputados segunda-feira agora, Lucas. Isso mesmo. Então, segunda-feira, dia 20, ele vai entrar em discussão. E o Fundeb ele entrou em vigor em 2007... E ele encerra agora dia 31 de dezembro, tá? E é o que a legislação diz. Ele não é algo fixo, né? Não. Ele tem um prazo para terminar. E ficará extinto. Por isso que o caos agora, se não tiver o Fundeb novamente, qual que é o problema?
Como que vai ter um financiamento das escolas públicas, né? Que garantia que terá para pagar professores, servidores? Por isso que vai ser uma discussão. E qual que é o grande problema do Fundeb este ano? Por que nós estamos um ano? Primeiro, pandemia, eleições municipais, que a gente sabe que isso aí vai ter um atraso para decidir esse novo Fundeb. E também temos a proposta da emenda constitucional, a famosa PEC. Famoso PEC 2015. E para liberar o Fundeb, Lucas, precisa de 3/5 de votos dos senadores e deputados. Vai ser complicado. Eu acho muito complicado porque nós temos reuniões online, né? Para quem gosta de acompanhar, nós temos a TV Senado, a TV Câmara, né? Eu e o Jorge somos obrigados a sempre dar uma bisbilhotada porque, né, trabalhando aqui na Educação em Ação, temos que nos manter informados. Então, segunda-feira estaremos ligados, né, Jorge? Vendo mais essa sessão online segunda-feira a gente vai assistir, Câmara. Mas o que eu digo é que, na realidade, novamente tem um debate trazido lá no início do programa, né? O jogo político por trás do Fundeb também. Então, por mais que o governo se apresse, queira desenvolver políticas ou então aprovar essa verba, esse fundo, novamente nós teremos aquele joguete político, né, de bala trocada, visando atrasar para mostrar que muitas vezes o governo não consegue dar conta da manutenção de um fundo, né? Então, novamente, o que me preocupa é as questões que envolvem o jogo político por trás de muito dinheiro. 150 bilhões é muito dinheiro. O principal embate ele está em cima do dinheiro. E o problema ali, pelo que eu percebi, que eu estava lendo, é a partilha. Isso. Porque como que funciona a partilha? Da onde que vem o dinheiro do Fundeb? Ele é todo do governo federal? Não. Na realidade, a maior parte do dinheiro, do recurso do Fundeb, eles são de nível dos impostos municipais e estaduais. Dá em torno de 90%. 90% do dinheiro do Fundeb, ele é dos impostos coletados aqui do nosso município e do nosso estado. 10% é do governo federal. É uma partilha injusta para os estados e municípios, porque a maior parte dos impostos é arrecadado pela União. Isso mesmo. Então aí tem esse problema. É um modelo que ele parece de cabeça para baixo. É um modelo arcaico, na minha visão. É um modelo pobre. É um modelo que não é o ideal. Na minha visão, longe de ser o modelo ideal. Porque se a gente perceber, quem que atende mais aluno? Estado, município ou União? A gente sabe que são os estados e municípios. Os estados e municípios, eles atendem diretamente 45 milhões de alunos. Então, a proposta inicial que eles estão querendo trazer, Lucas, é a discussão de que, ao invés do governo federal vir com 10%, aumentar para 40%. Essa é a discussão que vai para o Congresso. É uma mudança muito brusca. Subir gradualmente, né? Isso, é uma mudança muito brusca, mesmo que gradual. Eu creio que vai sim ter resistência. E, Jorge, lembrando que essa discrepância que tu ilustrou realmente se reflete quando a gente vai analisar as redes, né? A gente vai analisar a rede federal. Professores melhores remunerados, estrutura em dia. A gente vai para a rede estadual e municipal, salvo por alguns municípios e salvo por alguns estados, que não se inclui o nosso nesse momento, nós temos uma discrepância bem grande. Ou seja, servidores federais bem remunerados, estrutura em dia. É claro que um instituto federal vai produzir muito mais que uma escola estadual ou que uma escola municipal. Sim, por conta da pandemia houve novas negociações aí. O patamar para 2021 foi baixado de 12,5%, continuado gradativamente até chegar a 20% em 2026. Então, a proposta é que vá diminuindo para os municípios e estado gradualmente, aumentando gradualmente para a União. Isso. Não que seja feita uma mudança brusca em cima disso. Mas 2026 é logo ali, hein? Só que aí o Paulo Guedes, ele foi falar e comentar sobre esse assunto. O Paulo Guedes, ministro da Economia, ele argumenta que não tem dinheiro. Por isso que eu falo, 2026 é logo ali. Não tem dinheiro suficiente para elevar a participação da União. 10% da União ele já acha muito. Em março, eu vou falar algo agora que aconteceu em março. Certo. Em videoconferência, o Guedes ele defendeu a prorrogação do Fundeb. Olha a proposta que ele fez enquanto ministro de Economia.
a prorrogação do Fundeb no formato como está hoje, né? Ou seja, os 90% dos estados e municípios... Manutenção do que tem hoje, né? Ao invés da aprovação da PEC. Olha, Jorge, não que eu seja um defensor do Paulo Guedes, mas vamos encarar que no Brasil hoje nós temos uma situação que muito provavelmente o PIB, o Produto Interno Bruto, tudo que é arrecadado pelo país, tudo que é produzido, né? Ele vai ter uma queda significativa esse ano, pelo menos 6%. E o ano que vem ainda teremos esse reflexo. Então o Guedes, ele está analisando do ponto de vista econômico, ou seja, ele está analisando de uma maneira muito fria. E nesse sentido, muito provavelmente para o governo seria interessante a manutenção. Eu não sei se isso não vai transformar em um imenso debate, um duelo político novamente. Mas não que eu esteja aqui defendendo Paulo Guedes ou tomando partido, mas nós devemos tentar entender como ele assume essa posição. É uma posição que está sendo bastante criticada, mas levando em consideração números, o Paulo Guedes ele está correto. Talvez uma prorrogação para a saúde financeira do país, né, uma saúde econômica do país, seria o ideal. Até eu coloquei ali na live agora o tema, eu coloquei só agora, Lucas. Fundeb é o tema que a gente vai abordar agora. Você que quer discutir, dar a sua opinião, o Ricardo Strauss comenta, Fundeb é verba carimbada. Tem que usar na educação, só que ele está correto. Tem muita da administração que usa de forma errada. Lucas, correto. Sabe por que eu concordo agora numa questão assim? Porque aí pega o dinheiro do Fundeb, vai lá e compra computadores para a escola. Isso. Só que aí... sabe como é feita uma manutenção, sim, o cuidado, né? Então, não adianta vir 150 bilhões de reais para comprar tecnologia se dentro da escola os gestores não fazem a manutenção correta. Ou não tem dinheiro para fazer essa manutenção. Lucas... Mesmo que essa verba venha, sim, o Ricardo tá perfeito na colocação. Vem uma verba carimbada, tem que ser usado na educação, mas é utilizado de uma forma totalmente equivocada. Você compra 150 computadores, mas não tem como fazer a manutenção? Por quê, Lucas? Agora eu vou dizer, porque os gestores das escolas da nossa região, a maioria, não vou generalizar porque eu conheço bons diretores. Sim. Né? Um abraço para Juraci Broca, que na minha opinião, uma das melhores gestoras da educação, tá? A Juraci Broca, é aposentada do colegião. Um abraço. A Nara também. A Nara, ela está como assessora de direção, também uma pessoa altamente competente. Ouvi muito bem falar do diretor do Irmã Edviges. Samuel Webster. Samuel, um abraço, disse que é um ótimo diretor. E a maioria dos diretores que eu percebo, eles são mais professores do que administradores. Isso é um problema. Uma verba carimbada mal administrada também gera isso. E o que acontece, Jorge? Muitas vezes nós temos uma visão, claro, de educadores e profissionais da educação, mas essa visão de ser administrador, de gerir recursos, claro que a gente sabe que numa escola os recursos são escassos, mas quando vem para uma rede, vem uma verba para a rede estadual, será que ela é aplicada de uma maneira correta? É como o Ricardo levantou no debate, muitas vezes esses recursos, eles recaem para locais que não precisam dessas verbas ou são mal investidos. De acordo com a deputada Dorinha Rezende, eu conheço muito pouco sobre o trabalho dela. Eu só ouvi falar dela. Conheço muito pouco. Agora nós vamos precisar gastar mais no pós-pandemia, ela diz. Dividir salas de aula, contratar mais professores, receber alunos vindos de escolas privadas. Então, vai precisar de mais investimento em cima disso. Porque pensa, a gente vai entrar agora no pós-pandemia que muitos alunos de escola particular que não deram conta de pagar a mensalidade, eles estão migrando para a escola pública. Um processo normal, um êxodo, né? Uma saída normal. Não, e a gente sabe que claro, e não pode negar matrícula. Não, né? Não pode. Não é porque está na pandemia que a escola vai negar matrícula, não pode. Então, vai ter que ser dividido sala de aula. Isso aconteceu numa escola particular. É onde que tu me mandou? Manaus, capital do Amazonas. Manaus aconteceu isso, mas é uma escola particular, né? Isso. É aquela que mandou. Uma escola pública, por exemplo, para dividir uma sala de aula, a gente sabe que até em questão de dividir é muito fácil. Dividir uma sala de aula é fácil. É fácil. Agora, em questão de sistema para dividir
sala. Olha, contratar professor, carga horária de professor, mexer em disciplina. E precisa de mais servidor para fazer isso, né? Isso, fora, Jorge, que nesse momento, mesmo que as aulas voltem no início do ano que vem, eu imagino que as questões que envolvem higiene, os banheiros da escola, toda essa questão que envolva a distribuição de álcool em gel, de luvas, a questão da merenda, tudo isso vai recair para novos aparatos de segurança, para novos aparatos de higiene, e tudo isso tem um custo. Então, por exemplo, né, voltar com as aulas agora em agosto seria um tremendo erro. Nós teríamos um surto aí de contaminação. E tem uma notícia ruim em cima disso. O censo escolar constatou que metade das escolas brasileiras não tem rede de esgoto, Lucas. Tu imagina, você não tem a rede de esgoto, como é que você vai eu duvido oferecer a higiene básica? 150 bilhões não dá para fazer uma rede de esgoto. Olha, você até pode conseguir trabalhar com a rede de esgoto, mas é como o Ricardo falou, essa verba é carimbada para o uso da educação. Então, a questão que envolve a rede de esgoto, até teve uma assinatura recente nessa semana que privilegia também o setor privado. Creio eu que nós teremos aí obras estruturantes pelo menos até o ano de 2030, né? Olha o que a Kátia Paz nos relata. Obrigado, Kátia, por participar conosco. Há alguns anos atrás, no Rio Grande do Sul, houve uma compra de computadores. Os mesmos ficaram 4 anos guardados, embalados em um depósito. Olha que absurdo. Eu já vi isso acontecer em escola daqui. No ano eleitoral foi feita uma denúncia, que é só feita em ano eleitoral, parece, sim, né? Sim, somente. Eu não sei se é ano eleitoral político ou ano eleitoral da diretora, também tem que ver isso, né? Foi feita uma denúncia resultando dos computadores foram entregues em regime emergencial 3 meses antes da eleição. Entregues. Ou seja, imagina, 4 anos, um computador parado. Olha, se eles ligaram... Desculpa, Lucas, aí depois de uma notícia dela, como a gente pode ir com a cara de tacho pra pedir um Fundeb? É vergonhoso. É vergonhoso. Ou seja, Jorge, nós temos 150 bilhões, que parece pouco, realmente, porém é mal investido. Ou seja, você tem 150 milhões em que 30% deve ser totalmente investido em coisas desnecessárias. Jorge, isso me lembra um caso. Nós temos alguns pontos do planeta que a água é muito escassa. E tu vai entender o porquê que eu vou debater isso. No Brasil, a média de desperdício de água da distribuição, ou seja, desde o processo de captação, distribuição, tratamento, até chegar no consumidor, é em média de 25%. Não estou inventando dado. Podem pesquisar aí que nós temos órgãos bem competentes como a ANA, né, que gerencia tudo isso e transfere esses dados. Imagine, 25% da água é desperdiçada no meio do caminho, até chegar no consumidor. Sim. Sabe qual é o percentual de desperdício em Israel, Líbano, na França? É inferior a 1%. Por quê? Porque a água é muito preciosa. Agora tu imagina, nós temos 150 bilhões. Bilhões é muito dinheiro. Nossa. Para a educação. Só para isso? Quanto tu acha que é desperdiçado no meio do caminho até chegar nas escolas, até chegar nas secretarias estaduais e municipais? Os mesmos 30% no mínimo. No mínimo. É uma comparação que alguns vão pensar, nossa, para que comparar água com um dinheiro? Mas pense, gente, é o dinheiro para a educação. É o dinheiro para o futuro. O Ricardo Strauss comenta que ele fez uma matéria anos atrás de um governo que comprou mais de... eu não estou conseguindo ler. 2.000 edições da Barça e somente receberam 200. Ou seja, 2.000 edições da enciclopédia Barça, que era muito cara, muito cara. Uma enciclopédia que até os anos 2000 realmente era extremamente usada. Eu usei muito até os 2004. Aí, olha só. O governo comprou, mas receberam somente 200. Agora, onde... Não, eu acho que não acharam a culpa até hoje, né? Não, nunca vão achar, não. Nunca Ou seja, você recebe 10% O problema desse Fundeb que eu estava lendo também é a forma que é distribuído o recurso. Um dos objetivos do Fundeb, qual é? É reduzir a desigualdade de recursos na educação, né? Ou seja, um município mais pobre, talvez ele não consiga investir na educação. Então, o recurso do Fundeb ele é para isso, né? Isso. Ajudar municípios que são mais pobres. O projeto ele quer modificar isso, Lucas. Por exemplo,
mudando a vinculação do dinheiro. O que isso quer dizer? Mudando a vinculação do dinheiro e fazendo os repasses para passar a depender da situação individual de cada município e não do Estado, porque dentro do Estado as realidades dos municípios são diferentes, né? São muito diferentes. A gente tira por Santa Catarina, né, que nós temos aí regiões que são muito mais desenvolvidas, por exemplo, o Vale do Itajaí, o norte e nordeste, né, de Santa Catarina, onde nós temos ali Joinville, por exemplo, nós temos municípios muito desenvolvidos, muito industrializados, enquanto aqui no sul e na mesorregião serrana, por exemplo, na região de Lais, nós temos municípios bem pobres, os mais pobres do nosso estado. Então, se acontece isso em Santa Catarina, imagine no restante do Brasil. Você deve ter uma distância, né, gigantesca entre algumas cidades. Então, essa desvinculação seria um passo muito importante. E atualmente, a cada R$1 do Fundeb, 60 centavos é utilizado para pagamento dos professores, Lucas. A discussão, eu li, a discussão do que está em torno disso é de aumentar 60 centavos para 70 centavos. Ou seja, uma quantidade... Parece pouco, né? Parece pouco, é claro, multiplicado por milhões. O projeto, ele se mantido como está, o projeto ele pode trazer um adicional de ao menos 14 bilhões ao ano para a educação pública e criar de forma permanente critérios mínimos para escolas públicas de qualidade. Gente, olha, eu vou ser sincero, eu não sei o que a gente vai ter que esperar. Segunda-feira, ver o que vai ser discutido bem na Câmara, porque a pasta como está agora é o que o ministro da Economia quer que continue, né? Só que essa pasta ela já está na mão do 4º ministro da Educação. Então, e tem, não sei, Lucas, eu não sei te dizer se eu sou a favor ou contra do Fundeb agora, porque tem muitas questões aí a favor e contra. Na realidade é um debate muito polêmico, né? Por isso que até deixamos para o final do programa, porque ele exige reflexões. Nós não podemos acreditar que 150 bilhões podem sanar, eliminar todos os problemas da educação, mas a gente sabe que são mal aplicados as verbas, né? Então nós temos 150 bilhões de reais caindo em algumas canaletas, sendo desviados o tempo todo. Então, no final das contas, se torna um debate muito promissor, é uma discussão que tem que ser feita. Né? Eu estava pesquisando, Jorge, como é executado discussões parecidas, né, em outros países. A discussão chilena ela é decenal também, a cada 10 anos. Uhum. E é uma discussão que envolve ali um percentual diferente do PIB e tudo mais, mas normalmente ela é convergente, ou seja, é algo que não tem um jogo político, mas parece uma preocupação de todos. Então é algo que não recai sobre a política. Enquanto no Brasil nós temos aí reflexões que devem ser feitas, porque quando você tem computadores empilhados e guardados por 4 anos, nós temos um problema. Quando você tem 2.000 exemplares de Barça, como o Ricardo falou, que são entregues só 200, tem um problema. Quando você tem carteiras novas chegando à escola com péssima qualidade, nós temos outro problema. Até a Luana dos Santos, há uma fiscalização específica para a administração dos recursos do Fundeb? Então, eu queria dizer agora, eu acabar de dizer isso, Luana. O que acontece? A assessoria do MEC afirmou que a Secretaria Executiva do MEC e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, Isso. Né, ele tem participado ativamente das discussões técnicas relacionadas ao novo Fundeb. O MEC ele tem se dedicado ao levantamento das informações e dos indicadores necessários à regulamentação do novo Fundeb. Ou seja, o FNDE ele está fiscalizando, né? É o papel dele, ele tem que ver como o MEC, de forma executiva, irá realizar. Só que a discussão mesmo, ela pode ter muita fiscalização, mas é na Câmara, é lá no Senado, é lá nos deputados federais, que isso aí vai ser votado, que sim ou não. Depois que é aprovado ou não, a fiscalização tem que ser do MEC. O MEC ele tem que ter
por ser um órgão executivo, ele tem que ter uma boa fiscalização e utilizar o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para fiscalizar esse valor. Porque assim, até chegar aqui na escola, a gente sabe que passa por secretarias. Isso, são essas canaletas que a gente então, sabe assim, às vezes o problema... Agora eu vou até dizer uma coisa antes de encerrar. Eu vou... Antes de encerrar, eu vou dizer algo. Em escola militar, Lucas, eu fui fazer uma pesquisa. Sim. Não tem essa reclamação aí de falta de verba. E isso não é por causa do Bolsonaro. Não. Escolas militares, elas... Eu estou falando agora de antes. Isso. Escolas de filhos de militares... Não tem essa reclamação aí que se tem. Tanto é que a gente não vai falar hoje no programa por causa de falta de tempo, mas semana que vem eu vou trazer para vocês a pesquisa de premiações de escolas militares que receberam por um melhor desempenho em ensino à distância na pandemia. Isso, desempenho acadêmico elevado. Desempenho acadêmico. Bom, Ricardo Strauss comenta, quando custa para manter uma universidade privada em comparação a uma pública? O hospital infantil perdeu muitos equipamentos fechados de saúde por não conseguir inaugurar a ala nova do hospital. Realmente, isso acontece, isso é importante nós ilustrarmos que isso também não aí só ele acontece... faz umas perguntas, não somente acontece na educação, acontece na saúde também, né? Ou seja, você tem equipamentos parados, deteriorados, né? E manter uma universidade privada em comparação com uma pública é muito mais caro, a gente sabe. Eu sempre comparo, Jorge, por exemplo, né? O Banco do Brasil. Ó, uma comparação diferente. O Banco do Brasil e o Banco Itaú. O Banco do Brasil, ele é um banco que não é totalmente privado. Ele gera um lucro muito menor que o Banco Itaú, que é totalmente privado. Ou seja, o que o Ricardo está debatendo é a questão de gestão mesmo. Muitas vezes uma universidade privada tem os seus recursos, depende das suas próprias pernas e acaba conseguindo caminhar por gestões bem feitas, né? A Kátia Paz, é triste. Conheci escolas no Nordeste que no papel são prédios de alvenaria. No papel. Mas na verdade são de pau a pique. Então, recebem verbas e não há fiscalização. Viajei muito pelo Brasil e o desvio é grande. Olha, isso aí é algo muito sério, hein? Tá escrito lá no contrato do engenheiro que assina que é alvenaria. E na realidade não é. Isso aí é muito triste, viu, Kátia? E o Ricardo Strauss diz que o Fundeb é fiscalizado pelos conselhos de educação que são atrelados ao governo. Então vamos ver que, se aprovado, o que esses conselhos que apoiam Bolsonaro, então, que são atrelados ao governo, sim, como que eles vão fiscalizar? É como eu disse. Na verdade, Jorge, eu até posso colocar que a fiscalização do Fundeb, ela começa do macro e chega até o micro. Isso é verdade. O problema até não é as questões que envolvem a fiscalização, mas é que essa verba ela vai sendo desviada de uma maneira que até quem fiscaliza, infelizmente não podemos isentar, não é uma acusação, mas muito possivelmente fiscalizadores também participam de grupos... E o Ricardo, o pai tá certo numa coisa, ele tá falando aqui de conselho a nível estadual, ele não tá falando federal. Então, sim. Eu me referi ao Conselho Nacional de Educação, mas o Conselho Estadual de Educação, eu espero que o nosso aqui, né, do nosso estado... Se aprovado o Fundeb, ele saiba administrar muito bem, porque ele não soube esse ano. Na verdade, o último decênio, né, os últimos 10 anos da educação catarinense foram sufocantes. Nós iríamos falar hoje sobre o PNAD, gente. O que é o PNAD? É uma pesquisa que foi realizada do índice de, analfabetismo do Brasil, o índice de muitos alunos não ficarem na escola porque tem que trabalhar, evasão escolar. Na verdade, é uma pesquisa nacional de amostra de domicílios, né, Jorge? E a gente separou os indicadores que envolvem educação. Semana que vem a gente vai falar desse assunto, Lucas. A gente vai ter bastante números preocupantes, né, Jorge? Tem. Como o analfabetismo no Brasil, que não recua. Deus, não recua. Gente, pra ter uma ideia, são 11 milhões de brasileiros.
E aí é considerado analfabeto quem não consegue escrever um bilhete simples, né? Sim, isso é verdade. Nós nem estamos levando em consideração a concepção de analfabetismo funcional. Não. E é importante dizer, hein? O Fundeb prevê verbas, né, e projetos específicos para a alfabetização. Ou seja, onde estamos errando, né? A gente tá errando. Eles, né? Estão errando em algum lugar. Nós, cidadão brasileiro. Cidadão brasileiro. Corrupção começa aqui, né? Bom, mas eu vou, antes de encerrar, eu vou ter que repetir, Lucas. Eu acho que até o Ricardo Strauss ficará muito contente com essa fala. Pode repetir, Jorge. Que eu vou ter que dizer. Em escola militar, não se tem esse problema aí. Eu nunca ouvi uma reclamação de escola militar que não vem o dinheiro, de que a carteira ela tá arriscada, tem que trocar. Não adianta muito, vai da disciplina. Não, a disciplina é fundamental. Como nós mencionamos lá no início do programa, né? É claro que a disciplina escolar, né, os fundamentos ali ensinados pela escola são elementares. Mas nada como uma disciplina vinda de casa, né? Aquela educação. Nós temos excelentes alunos numa rede estadual, numa rede municipal. O problema é que muitas vezes nem todos os colegas têm pais, mães, avós, tios tão dedicados a ponto de deixar essas crianças disciplinadas. Enfim, é um debate a realidade, longo, hein? Né? Bom, gente, mais sobre o Fundeb, a gente pôde falar isso que o tempo permitiu. Semana que vem a gente vai falar mais sobre esse assunto, porque segunda-feira ele vai entrar em votação na Câmara. Na realidade, eu não sei o que vai acontecer na Câmara. Na verdade, Jorge, devemos dizer que houve alguns adiamentos, né? Nós programamos essa pauta, mas houve adiamento, então fomos prejudicados. A gente esperava o resultado nas mãos. A gente já esperava trazer uma notícia aí se vai ter ou não, ou... se vai ser prorrogado. Se vai ser prorrogado. Né? Se bem que essa semana tem tudo para acontecer e mudar com essa questão do ministro. A gente não sabe se esse ministro vai ficar. A gente não sabe o que ele vai decidir sobre o Enem. Isso. Sobre o Enseja. O Enseja. Que a gente tem que conversar sobre isso. Exatamente. Já tive alguns alunos procurando e o Enseja vai entrar na nossa pauta, gente. O Enseja vai entrar na nossa pauta. É um exame que atualmente certifica, né, o aluno durante o ensino médio. O fundamental é médio, né? Bom, gente, mas a gente queria discutir muito mais assuntos. Infelizmente o professor Carlos Carola não pôde participar, mas ele já confirmou sábado que vem. Beleza. Que estará conosco. Tava difícil. Agradecemos que você nos acompanhou, esteve conosco todo este momento, essas 2 horas no programa Educação em Ação. O Ricardo está dizendo que vai ser um ministro militar. Pode acontecer, né? Vamos esperar para ver. Quem dera, se for melhor. Se for melhor, que vai botar ordem aqui no estado também. Bom, vamos lá, vamos embora, Lucas. Então vamos encerrando mais uma Educação em Ação. Hoje muito produtiva, hein, Jorge? Várias pautas muito importantes, muita participação. A participação que ajudou a gente, né, Lucas? Isso. Então, agradece, né? Acessa lá o nosso Instagram, Educação _Ação 20. Nos siga e mande sugestões aí sobre pautas, assuntos que vocês querem ouvir aqui no programa. Compartilha, curta também o Facebook aqui da rádio, que a rádio está sempre preparando programas muito bons para toda Cocal e região. Hoje foi Educação em Ação, sábado que vem às 14 horas estaremos aqui. Um abraço, gente. Tchau.